Olá, estamos começando mais um programa Momento Empresarial aqui no canal Luz do Vale. Eu sou o pastor Edson Chad, diretor de visitas da FAEC, Fundação de Apoio Empresarial Cristã. O programa Momento Empresarial é um programa da Fundação de Apoio Empresarial Cristã. É um programa semanal aqui no canal Luz do Vale e sempre será apresentado às terças-feiras, das 15 horas às 15h30, com reprise no mesmo dia das 19 horas até as 19h30, onde eu, pastor Edson Chad, e o nosso presidente do FAEC, Sérgio de Souza, estaremos apresentando. Bom, então, para começar, vamos estar falando o que é o FAEC, Fundação de Apoio Empresarial Cristão, para você que ainda não ouviu falar deste ministério e, consequentemente, não participou das nossas reuniões. FAEC é um ministério que surgiu na Igreja Evangélica Calvário com o objetivo de dar apoio às necessidades surgidas no meio empresarial, bem como para profissionais liberais e autônomos nas seguintes áreas: administrativa, familiar e espiritual, baseando-se sempre nos princípios éticos cristãos. Também visa promover amplo entendimento da verdadeira missão estabelecida por Cristo, de compartilhar o seu amor aos nossos semelhantes, estimulando-os a desenvolver ou apoiar ações voluntárias de solidariedade e fraternidade cristã. Sendo assim, nossa missão é orientar e direcionar toda pessoa que quiser e como ser bem-sucedido em todas as áreas de sua vida, seguindo os princípios do maior mestre de todos os tempos, Jesus Cristo. E a FAEC agora então tem o programa Momento Empresarial, que tratará dos mais diversos assuntos no meio empresarial cristão, por meio de debates, entrevistas, com convidados especiais nas mais diversas áreas, para orientar você, atualizando em várias áreas de negócio, para ampliar a sua visão e não ter surpresa ou contratempo e, consequentemente, prejuízo financeiro. E também você aprenderá como administrar suas atividades e aproveitar melhor o tempo de vida que Deus lhe deu. Hoje estaremos falando então com o nosso presidente do FAEC, Sérgio de Souza, formado em gestão de pessoa, logística, também é técnico em segurança do trabalho e trabalha há muito tempo com treinamentos comportamentais, principalmente na área de liderança. Hoje falaremos sobre um tema muito importante e que já se faz necessário em todas as áreas da vida. Vamos falar sobre liderança. Olá, pastor Edson. Realmente é um prazer estar aqui no programa Momento Empresarial. E para falar de liderança, nós teríamos que ter muito tempo, mas vamos dar uma pequena noção do que é liderança, ok, pastor Edson? Muito bem, Sérgio, muito bem. Começando então, Sérgio, a sabatina, nós estaremos aqui com algumas perguntas de cunho que interessa a quem quer ser um líder. Vamos começar, Sérgio? Defina pra gente então o que é liderança. Pois é, pastor Edson. Existem muitas definições de liderança, mas eu particularmente gosto muito da definição de James Hunter, o autor do livro O Monge e o Executivo, que diz que liderança é fazer com que todos trabalhem entusiasticamente por objetivo em comum. Requer conquista de autoridade. Aliás, autoridade é a habilidade de influenciar as pessoas. Pelo exemplo, autoridade é diferente de poder. E eu acrescento mais e digo que autoridade é transformação de caráter, ou melhor, construção de caráter. E exige mudanças. Tem que haver, então, um esforço contínuo e um desenvolvimento também. Nossa liderança sempre influencia, ensina, discipula e até muda a sorte na vida de uma pessoa, pastor Edson. Na questão anterior, nós ouvimos você falar sobre que a autoridade é diferente de poder. Qual é essa diferença? Você pode falar para nós? Claro, pastor Edson. Bom, autoridade é a habilidade de influenciar as pessoas pelo exemplo. E, consequentemente, forma uma liderança que consegue trabalhar entusiasticamente por um objetivo comum. Um bom exemplo
disso foi Jesus. Ele liderou seus discípulos, servindo-os, selecionou 12 homens simples, com pouca instrução, e revolucionou o mundo da época. Liderança, então, é o que fazemos e não só o que falamos. Liderar é servir. Liderança é servir para que alcancemos o resultado esperado. Já poder é a capacidade de fazer as pessoas fazerem aquilo, então, que eu mando. Pode funcionar, mas cria um ambiente hostil. No próprio livro, O Monge e o Executivo, o autor fala do sistema de como o exército funciona à base de ordem e obediência, sem questionamento. Se perguntássemos então, pastor Edson, aos liderados se eles queriam realmente obedecer às ordens, creio que muitas vezes, se tivessem escolha, certamente não obedeceria. Talvez o ouvinte possa estar pensando e até questionando, mas isso no nosso mundo real funciona? Por exemplo, numa empresa, como podemos aplicar isso? É verdade, pastor Edson. Isso a princípio soa bem estranho, não é? Mas muitas empresas, multinacionais inclusive, como por exemplo a Nestlé, o Walmart ou Big, que o pessoal conhece por aqui, a GE, a General Electric e muitas outras organizações já utilizam essa tal da liderança servidora, que é o que eu falei ainda há pouquinho, há muito tempo. Um líder precisa de uma equipe motivada e que façam as coisas acontecerem quando, principalmente, ele não está presente. Se as coisas funcionam somente quando estamos presentes, precisamos então, pastor Edson, rever nossa liderança. Não estou dizendo que precisamos ser bonzinhos, mas que precisamos ser justos e falar sempre a verdade de uma maneira amorosa. Essa maneira amorosa quer dizer que temos que nos comportar bem com as pessoas e extrair o melhor delas, fazendo-as enxergar que podem produzir mais. É claro que há situações que se faz necessário ser firme, mas sem ser grosso, ou humilhar as pessoas. Segundo estudos, 2/3 das pessoas se demitem de seus chefes, e não das empresas que trabalham. Em suma, se quiser formar uma excelente equipe, você tem que acreditar nos resultados, discipular e acreditar na sua equipe e fazer com que se sintam importantes e, principalmente, parte do resultado. Sérgio, pelo que eu estou entendendo que você está falando, o líder então precisa ser treinado antes de exercer liderança com a sua equipe? Exatamente, pastor Edson. É impossível conseguirmos resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Agindo da mesma maneira, os resultados serão sempre o mesmo. Nada muda se não mudarmos primeiro. O ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, falou: não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. O treinamento, então, pastor Edson, deve ser uma constante na vida de alguém que é ou aspira a ser líder. As escolhas de hoje nos colocam onde estaremos amanhã. Segundo estudos, fizemos em média em torno de 15 mil escolhas por dia. Temos então que escolher melhorarmos. O líder, ele precisa rever seus conceitos. A função do líder é fazer com que todos se comprometam e se envolvam com a execução e participar ativamente de todo o processo. Só assim então se garante o cumprimento da execução e para isso precisa se reciclar constantemente. O líder, ele precisa diferenciar a diferença crucial entre vontade e necessidade. Eu vou até repetir. O líder precisa diferenciar a diferença crucial entre vontade e necessidade. Imagine se Moisés tivesse feito a vontade do povo hebreu no deserto. As necessidades, sim, estas precisam ser supridas, mas as vontades individuais precisam ser analisadas se vão contribuir então para o objetivo comum a todos. Ok. Bom, vamos agora a um breve intervalo comercial, mas já voltamos falando sobre liderança. O melhor da moda adulto e infantil é no Atacado Vitória. A moda da família em Guabirubi e região é só no Atacado Vitória. E pra completar o melhor preço você encontra só no Atacado Vitória. Atacado Varejo Vitória, Rua dos Imigrantes 159, em Guabiruba, 33540821. Pensou em moda infantil do 0 aos 14 anos? Pensou B&B Store, no bairro Águas Claras. Lista de chá de bebê, de
pode ser inclusive online, para a comodidade dos convidados. Enxoval completo, acessórios, calçados, saídas e bolsas para maternidade, vestidos de festas para batizados, roupas casuais e muito mais. Promoção Baby Store. Vestidinhos infantis a partir de R$ 9,90. Regatas e shorts de tactel infantil a partir de R$ 9,90. E tem também a promoção Eu Uso Baby Store. Envie uma foto com seu filho vestindo os looks da Baby Store e concorra a R$ 100 em Vale Compras. Para as mamães que vivem na correria e estão sem tempo, a Baby Store tem um serviço de demonstração que leva os produtos da loja onde você estiver. Conheça mais da Baby Store acessando o Facebook da loja www.facebook.com.br/Baby Store Brusque. Parcelamos suas compras no cartão de crédito. Baby Store, o melhor da moda infantil. Rua Florianópolis, 1730, Sala 3, ao lado da JK Motos, em Águas Claras. Teleentrega 3355-7578 ou WhatsApp 9193 1893. Baby Store. Salutar e Saúde Integrada, Rua Tiradentes, 56, na 1º de Maio. Consulte 3351-0846 ou 3351-2799. Salutar e Saúde Integrada, da doutora Elisete, da Casa Akin Dermatologista. A Oral Sim é uma clínica odontológica especializada no tratamento com implantes dentários. São mais de 11 anos de experiência e mais de 50 mil implantes instalados, o que faz da Oral Sim a maior rede de implantes dentários do Brasil. A Oral Sim de Brusque possui em sua estrutura equipamentos modernos, além de profissionais especializados nas mais diversas áreas da odontologia. Ligue agora e agende uma avaliação no telefone 3212-3004. A Oral Sim está localizada na Rua João Bauer, 396 Centro. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Estamos voltando então com o nosso programa Momento Empresarial e lembrando a você que estamos falando sobre liderança com o nosso presidente da FAEC, Sérgio de Souza. Bom, Sérgio, então, pelo que você falou, é importante que o líder saiba ouvir e filtrar aquilo que edifica, ou seja, contribui para o atingimento da meta ou resultado. Enfim, faz com que as coisas sejam planejadas e executadas, ok? Isso mesmo, Pastor Edson. O líder, ele precisa aprender a ouvir. E o interessante, Pastor Edson, que ouvir não é apenas ouvir com os ouvidos, mas principalmente com os olhos, a mente e com todo o corpo. É também muito importante fazer as perguntas certas, pois as perguntas certas vão nos dar as respostas certas que precisamos para tirar nossas conclusões. Porque o líder é aquele que deve mostrar a visão. O líder, então, ele tem que enxergar as prioridades e dar mais importância a elas. Precisa ter focos nas metas. O líder tem que ter responsabilidade. Aliás, responsabilidade é igual à habilidade de resposta, ou de responder por algo que está cuidando, que está responsável. O líder precisa responder pelos resultados da equipe. Um líder não pode ter uma visão míope, ou seja, não conseguir visualizar seu alvo e nem o caminho a traçar para chegar no seu alvo. O líder, ele precisa mesmo ter visão. Um líder míope não consegue enxergar nada além do que é muito óbvio. Então, resumindo, Pastor Edson, o líder tem que ter visão, é o homem que tem que dar direção para a sua equipe. Ser líder não é fácil, né, Sérgio? Porque lidar com pessoas nem sempre é fácil. Às vezes há conflitos, divergências de opiniões, desvio de condutas. Enfim, no meio da caminhada sempre há os chamados imprevistos e se faz necessário muita habilidade do líder para manter a harmonia, a equipe unida e principalmente não perder o foco e alcançar os resultados. Como conseguimos isso? O primeiro requisito de um líder, então, é o caráter. Aliás, a palavra caráter, ela tem origem de uma palavra grega que significa gravar. Subentendemos, então, que tudo que fizemos fica gravado em nossa vida por meio de nossas reações diante das mais diversas situações. E aí lembramos daquele famoso ditado que diz: palavras comovem, exemplos arrastam. Quando falo de caráter, Pastor Edson, estou falando de justiça,
Também estou falando de imparcialidade, bondade, mansidão, domínio próprio, saber se comunicar da maneira certa, que é muito, mas muito importante, empatia. Olha, o líder precisa ter credibilidade, humildade também é muito importante, amor, paciência, determinação, foco e muitas, mas muitas outras qualidades que pode descrever um líder. Quando você tem moral, você tem autoridade. Isso significa respeito e confiança de seus liderados. Outra coisa importante, como eu já falei anteriormente, é ter visão. Saber o que quer, onde chegar e quais as estratégias que deve usar. Lembrando que as estratégias sempre mudam. Não devemos usar sempre as mesmas estratégias. Uma terceira característica do líder, e não menos importante, é o comprometimento verdadeiro pelo resultado. Comprometimento verdadeiro é igual a interesse e dedicação. Não é o comprometimento adesivo. Não é o comprometimento adesivo. Cola e descola. Ora tem, ora não está nem aí. O líder, então, ele precisa ter uma causa, um sonho para lutar. Bom, e um bom exemplo disso é o pessoal do Hospital Albert Einstein e do BOP. Só para você ter uma ideia, o eletricista do Hospital Albert Einstein foi perguntado para ele qual era a função dele. E ele disse que a função dele era salvar vidas. Então esse repórter pergunta pro eletricista, diz, mas como você é um eletricista? Ele disse, não, eu preciso salvar vidas. Porque se um doente chega no hospital e ele se incomoda, ele vai ligar a TV não liga, ou alguma coisa não está funcionando, ele pode ficar irritado, pode ter um efeito colateral, e eu preciso que ele esteja muito bem aqui. Então olhe só a diferença do comprometimento verdadeiro. Ele sabe a visão da equipe, ele sabe a visão da sua organização, ele sabe a visão do seu líder. E é importante também saber se comunicar. Aliás, comunicação hoje é fundamental para administrar conflitos e passar a visão, as metas para a equipe. E também o líder que não sabe trabalhar em equipe, vai ser complicado para ele realmente ter um bom resultado. Olha, pastor Edson, o líder também hoje, ele tem que entender de pessoas. Antigamente parecia que entender de pessoas era coisa de psicólogo, mas hoje não. Todos nós temos que entender de pessoas. Note que eu falei equipe, não falei grupo e nem falei um time. E talvez o ouvinte pergunte, mas qual é a diferença de um time, de uma equipe, de um grupo? E eu vou dizer para você, pastor Edson, um grupo são algumas pessoas juntas. Já um time geralmente tem uma ou duas estrelas e os demais são os coadjuvantes. Ou seja, todos jogam em prol das estrelas e você deve conhecer muitos times bons. Por exemplo, o Barcelona. Quais são as estrelas? Principalmente o Neymar e o Messi. E o Suárez lá também. Mas os demais são mais coadjuvantes. Já uma equipe é diferente. Já uma equipe, como diz o nome, é onde todos pegam junto e se equiparam. Todos são importantes e precisam ser escalados na posição certa. Fazer o seu trabalho, mas quando necessário, cobrir o outro, para que a equipe ganhe com isso. Muito bem. Quando você fala em líder, eu creio que você não está só falando em líder de empresas. Mas esse princípio também se aplica na família, na igreja, na escola, comunidades, enfim, em todas as organizações que têm algo em comum a alcançar. É isso? Certíssimo. Às vezes, as pessoas comentam comigo e até me questionam, dizendo que não são líderes. Então pergunto a elas, você tem alguém que lhe segue? Que se inspira em você? Ou que você está educando ou ensinando? Invariavelmente, a resposta é sempre sim. Então, digo a elas que aplique esses princípios em sua vida se quiser ser bem-sucedido, deixar um legado. Um líder, então, ele pode ser um pai, uma mãe, um professor, pode ser também um treinador de futebol, um capitão, enfim, qualquer que assumir sua posição de fato. Deus nos chamou para isso, para liderarmos, para sermos cabeça e não cauda. E quando falo de sermos cabeça, temos que ter a mente de Cristo, pensarmos grande, termos visão de reino. Ter visão de reino é enxergar não só o meu mundinho, mas que as minhas atitudes influenciarão multidões para o bem ou para o mal. Depende, então, pastor Edson, de como eu me comportar. Muito importante, né, Sérgio? Muito importante sermos um bom líder para influenciarmos as pessoas para o bem, para se dar bem. E para finalizar, que conselho você daria para todo aquele que quer melhorar na sua liderança? Porque, como você mesmo próprio já disse, todos somos líderes. Lideramos alguma coisa. Eu quero ser um líder melhor. O que você me sugeria para melhorar? Bom, pastor Edson, essa é uma pergunta que eu penso que todos deveriam fazer. O que eu poderia fazer para melhorar? Tem muitas coisas que nós poderíamos fazer para melhorar. Bom, eu vou dar algumas dicas só. Bom, a primeira coisa que eu penso, ele tem que aprender a anotar. Muitas informações são perdidas porque são esquecidas. Existe a mente declarativa e a mente processual. A mente declarativa é como se fosse a memória RAM de um computador, que se não salvarmos, se perde. Já a mente processual
É aquela que fica gravada lá no disco rígido. E porque tivemos o cuidado de anotar, ou seja, salvar essas informações, ela fica disponível para quando nós precisarmos, então. Primeira dica, você vai numa palestra, num culto, ou qualquer que seja o evento, procure anotar, faça tópicos, né? Segunda dica, o líder ele precisa criar o hábito de ler, elogiar e também motivar a equipe. O líder sempre tem que escutar os 3 lados da história. O lado de um, o lado do outro e o lado certo, que isso então promoverá a justiça. Uma outra dica que eu poderia dizer aqui, que o líder ele precisa ser aquele homem alavanca. O que é o homem alavanca? Ele tem que impulsionar, precisa motivar, como já falei antes, dar direção, ajudar, acompanhar, dar atenção, passar credibilidade, ter autoridade, firmeza, confiança. Olha só quanta coisa, saber negociar, saber resolver conflitos, usar a empatia, ser paciente, fazer as perguntas certas, como nós já falamos, metas, ser justo, imparcial, ser humilde e, principalmente, assumir seus erros e persistir até alcançar os resultados. Outra coisa interessante, você até usou isso na pergunta, o líder ele precisa saber se está melhorando ou não. E como ele sabe disso? Quando ele começa a deixar hábitos ruins e começa a mudar, ter hábitos novos. E eu digo uma coisa para você, há poucas coisas mais difíceis na vida do que deixar para trás os velhos hábitos. Outra dica que eu poderia deixar aqui, pastor Edson, é muito importante, ele precisa conhecer seus liderados e extrair o melhor deles. Dar às pessoas também uma segunda chance. Saber perdoar a si mesmo. É preciso olhar nos olhos das pessoas, porque muitas vezes os olhos falam o que os lábios não dizem. Um exemplo bem interessante, quando Santos Dumont construiu o 14 bis, ele construiu sozinho e levou muito tempo. Quando o homem resolveu construir o foguete, a NASA colocou uma equipe, foram muitas pessoas, o objetivo foi muito maior, porque alcançou a Lua, e o resultado foi maior também, consequentemente em muito menos tempo, e um projeto muito mais ousado. O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha em equipe, você vai muito mais longe. E também sonhar. Todo sonho começa com desejo. Se o líder não sonha, os olhos deles não vão brilhar. E automaticamente, os seus liderados, as pessoas que convivem com ele, não vão acreditar no que ele está falando. E a vida é uma grande escola, e somos sempre seus eternos alunos. É interessante também a gente saber que a razão é aquela que nos guia, mas a emoção é que nos leva a agir. Mais importante que a velocidade que estamos é sabermos se estamos na direção certa e se realmente estamos no rumo certo. A empresa, pode perceber, pastor Edson, é um reflexo da mente de quem a dirige. Se o dono, às vezes, é meio desorganizado, a empresa geralmente será desorganizada. Se o dono é todo organizadinho, a empresa vai ser organizada. Se o dono é visionário, essa empresa vai ser empreendedora e assim por diante. Outra dica que eu poderia deixar aqui para os nossos ouvintes é: não tome nenhuma decisão quando estiver nervoso ou cansado. É interessante a surpresa, o fator surpresa. É importante a gente surpreender aqueles de quem a gente gosta, de quem a gente ama, dos nossos liderados, né? Porque sempre o novo faz muita diferença. E jamais prive uma pessoa de uma esperança. Pode ser a única que ela tenha. E para finalizar aqui, dê o melhor de si mesmo no seu trabalho. Tenha prazer em fazer bem feito. Precisamos executar mais. As empresas nascem, se desenvolvem pelas condições de seus líderes. As empresas elas não quebram, pastor Edson. São os líderes que falham. Forte isso, né? Amém? As empresas não quebram, são os líderes que falham. Isso é para a gente refletir, para a gente pensar sobre isso. Vamos a mais um intervalo comercial e em seguida voltamos para a parte final do nosso programa. O melhor da moda adulto e infantil é no Atacado Vitória. A moda da família em Guabiruba e região é só no Atacado Vitória. E pra completar o melhor preço você encontra só no Atacado Vitória. Atacado Varejo Vitória, Rua dos Imigrantes 159, em Guabiruba, 3354-0821.
Pensou em moda infantil do 0 aos 14 anos? Pensou Baby Store, no bairro Águas Claras. Lista de chá de bebê, que pode ser inclusive online, para a comodidade dos convidados. Enxoval completo, acessórios, calçados, saídas e bolsas para maternidade. Vestidos de festas para batizados, roupas casuais e muito mais. Promoção Baby Store. Vestidinhos infantis a partir de R$ 9,90. Regatas e shorts de tactel infantil a partir de R$ 9,90. E tem também a promoção Eu Uso Baby Store. Envie uma foto com seu filho vestindo os looks da Baby Store e concorra a R$ 100 em vale compras. Para as mamães que vivem na correria e estão sem tempo, a Baby Store tem um serviço de demonstração que leva os produtos da loja onde você estiver. Conheça mais da Baby Store acessando o Facebook da loja www.facebook.com.br/Baby Store Brusque. Parcelamos suas compras no cartão de crédito. Baby Store, o melhor da moda infantil. Rua Florianópolis, 1730, Sala 3, ao lado da JK Motos, em Águas Claras. Teleentrega 3355-7578 ou WhatsApp 9193-1893. Baby Store. Salutar e Saúde Integrada, Rua Tiradentes, 56, na 1º de Maio. Consulte 3351-0846 ou 3351-2799. Salutar e Saúde Integrada, da doutora Elisete, da Casia Kim Dermatologista. A Oral Sim é uma clínica odontológica especializada no tratamento com implantes dentários. São mais de 11 anos de experiência e mais de 50 mil implantes instalados, o que faz da Oral Sim a maior rede de implantes dentários do Brasil. A Oral Sim de Brusque possui em sua estrutura equipamentos modernos, além de profissionais especializados nas mais diversas áreas da odontologia. Ligue agora e agende uma avaliação no telefone 3212-3004. A Oral Sim está localizada na Rua João Bauer, 396 Centro. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Ok, voltamos então para o nosso programa Momento Empresarial aqui da Fundação da FAEC, que é uma Fundação de Apoio Empresarial Cristã, a um sonho. Isso eu já digo que a FAEC é um sonho, né? Que nasceu no coração do nosso pastor Gilmar e que hoje está aí para ajudar, para auxiliar os nossos empresários cristãos. E já aproveitando aqui a deixa, Sérgio, né, nós gostaríamos de agradecer, né, a presença hoje aqui do nosso presidente, o Sérgio de Souza, né, pelos esclarecimentos sobre liderança. Eu creio que fez com que nós viéssemos a pensar exatamente sobre princípio de liderança. Talvez nós tenhamos uma visão errônea do que é ser um líder, talvez nós não estamos sendo um líder, possivelmente estamos sendo um chefe, um ditador, algo assim. Nós gostaríamos de mudar a nossa concepção. E lembramos a você que quiser saber mais sobre a FAEC, participe toda terceira sexta-feira das nossas reuniões. Nós começamos sempre às 20 horas com uma palavra abençoada sobre liderança, sobre administração, né? Aqui nós queremos também esclarecer algo. Você que é um profissional autônomo, um liberal, um profissional prestador de serviço, né? Você tem uma microempresa, um microempreendedor, você pode participar, com certeza que você pode participar, você será nosso convidado. Mas você que não tem uma empresa, você que trabalha, você é um empregado de uma empresa, né? Qualquer que seja a empresa, qualquer que seja o ramo, mas você tem um sonho dentro do seu coração de ser um empregador, você ser um empresário, venha participar conosco, venha estar conosco, você também está convidado, não se restringe exclusivamente a empresários ou empregadores, não, você é nosso convidado, você está convidado para participar. Você pode ser o nosso associado, não tem custo nada para isso. Podemos indicar e recomendar seus serviços. Além disso, acompanhe os nossos canais de comunicação,
Temos o Facebook, o YouTube, onde nossos eventos são filmados e postados. Inclusive, nosso programa Momento Empresarial estará disponível em nosso canal do YouTube. Se quiser entrar em contato conosco, deixe o seu recado, comentário ou sua sugestão. Envie um e-mail para faequigrejacalvario@gmail.com. faequigrejacalvario@gmail.com. Agora eu passo a palavra para o nosso presidente para fazer as suas considerações finais. É isso aí, pastor Edson. Foi um prazer aqui, então, bater um papo com você, falar um pouquinho a respeito de liderança e lembrando que o nosso programa Momento Empresarial, ele vai abordar vários temas. Então, fique ligado no nosso canal e lembrando, toda terça-feira, das 15 horas às 15h30, e também com reprise das 19 às 19h30. E sempre vai estar aqui na nossa companhia, eu e pastor Edson. Até mais e um abraço. Até mais e um abraço, queridos. Deus abençoe.